Aconteceu hoje a manifestação de Bolsonaro, a famosa convocação que o ex-presidente fez na tentativa de se defender das acusações de Alexandre de Moraes e de uma quase que certa prisão que irá supostamente acontecer nos próximos dias. A manifestação foi enorme e ninguém vai dourar a pílula sobre isso, tirando obviamente o pessoal da Globo News ou alguns especialistas em porra nenhuma que estão falando que a manifestação deu 32 mil pessoas. O lance, entretanto, ela teve efeitos políticos? Esse vídeo aqui é um vídeo desapaixonado. Eu, como vocês sabem, não nutro simpatias pro Bolsonaro. Tampouco gosto da esquerda que tá no poder ou compartilho da visão militante do jornalismo brasileiro. Eu vou passar o que aconteceu e o que irá acontecer após esse ato que, para os bolsonaristas, teve um caráter quase messiânico. Entenda tudo nesse vídeo. Meus amigos, o Clube MBL fez uma cobertura intensa dessa manifestação, com informações de Brasília, informações dos corredores do Congresso, dos corredores do STF. O Clube MBL hoje é o maior instrumento de comunicação, trazendo verdade pra você e antecipando as decisões políticas que você vai tomar com base em inteligência e informação. Vem pro Clube MBL. É R$1 por dia. Você se inscreve aqui nesse link e com ele você, caso não tenha cartão de crédito, poderá entrar. Nós vamos entrar em contato com você já amanhã. Então bora, vem fazer parte, vem estudar, venha ser mais inteligente. Não é possível que se você gosta dos meus vídeos, você vai ficar de fora num local em que lá a gente aprofunda mais ainda o que é exposto aqui. Amigos, pra quem achava que Bolsonaro iria pra uma manifestação flopada, falhou. A manifestação foi grande, foi robusta. Olhando as imagens, eu tive acesso a imagens aéreas, nós tivemos pessoas do Clube MBL fazendo cobertura em loco. Nós podemos cravar aqui, foi a segunda maior manifestação convocada por Jair Bolsonaro em toda a sua carreira. A primeira, ainda não superada por ele, e eu acho que não será superada mais, foi a do 7 de setembro de 2021, a famosa manifestação do Autorizo, em que ele organizou caravanas e caravanas, comitivas e comitivas de pessoas ao redor do Brasil, todas para a Paulista, e lá, assim, o resultado assustou bastante, foi uma manifestação muito robusta. Ela se enquadra, se eu for botar um ranking nacional de manifestações, em quarto ou quinto lugar, dentre todas as manifestações já feitas na história do Brasil, ficando atrás apenas da famosa manifestação do 13 de março de 2016, que acabou com a Dilma, essa foi a maior, da manifestação do 15 de março de 2015, a primeira em que as pessoas descobriram as mega manifestações, e das manifestações pela direta, que levaram, vamos dizer, ao fim do regime militar, tá? Eu colocaria ela em quarto lugar, disputando com o terceiro. Mas o ponto é, quando houve o impeachment da Dilma, havia uma convocação mais abrangente. Era todo o campo antipetista, não importando as predileções eleitorais de cada um. Essa aqui não. Essa aqui é a manifestação ligada à figura de um homem, a figura de Jair Bolsonaro. É uma manifestação ligada ao seu carisma. Portanto, ela impressiona pelo tamanho e ela impressiona pelo vínculo existente entre aqueles que seguem Bolsonaro e o ex-presidente. É importante colocar nesses termos porque Bolsonaro continua sendo o líder mobilizador mais importante do Brasil contemporâneo. Muito mais do que Lula. E veja, não estou misturando aqui elementos eleitorais com a questão da mobilização. Eleitoralmente falando, Lula é uma figura mais forte e competitiva do que Bolsonaro. Mas Bolsonaro é um líder mobilizador mais capaz. Vamos dizer que o seguidor de Bolsonaro é mais intenso no seu following do que o seguidor / eleitor do Lula. Isso tem que ficar claro, tá? Porque as pessoas às vezes não conseguem fazer essas distinções e os próprios bolsonaristas acham que por conta da capacidade de mobilização de Bolsonaro, o Brasil inteiro é bolsonarista. E não é isso, naturalmente, que acontece. Como você vê ali as imagens e as pessoas nas manifestações, o que você percebe naturalmente é o mesmo perfil sempre. O perfil das pessoas que estavam nas ruas hoje era o mesmo perfil das pessoas que estavam na frente dos quartéis e é o mesmo perfil das pessoas que já saíram às ruas para apoiar o Bolsonaro nos anos anteriores. São, em geral, senhoras de idade, média de idade aí tranquilamente para cima dos 50 anos. Pessoas aparentemente de classe média, muitos religiosos, especialmente evangélicos, gente que assiste Canal Oeste, antigamente assistia Jovem Pan, que acompanha a política através das redes sociais, gente que tem esse vínculo com o Bolsonaro. É um determinado Brasil, tá? E o Bolsonaro trabalha esse recorte de Brasil de forma muito intensa. E eu não vou aqui criticar essas pessoas. Naturalmente eu tenho uma opinião sobre tudo isso. Naturalmente eu acho que, vou dizer, as pessoas se mobilizarem por um sujeito tão inepto, um cara que subiu no palanque e fez um discurso horroroso, frágil, como o Bolsonaro, é um desperdício de energia cívica no Brasil. É um gigantesco desperdício. Isso aqui é um erro descomunal. Mas, enfim, eu tô aqui pregando no deserto. O momento, para as pessoas terem um entendimento maior, infelizmente, será bem pra frente. Não é agora, tá? E eu tenho plena noção disso. Mas agora, se há algo a ser analisado,
é a relação política entre o ato e o que virá. O ato foi grande, sim. E o ato, ele demonstra algumas coisas, tá? Ele demonstra que cada vez mais o fenômeno da direita do Brasil, ele se deslocou de questões ideológicas ou de um determinado programa. Então, não dá para dizer que há um programa como havia antigamente, um rascunho de um programa, uma espécie de um liberalismo econômico, misturado com uma adesão a determinados valores conservadores, a um alinhamento. Não. O que tem hoje é um culto à personalidade de Bolsonaro, um conjunto de signos meio soltos ali, uma proposta para o Brasil quase incipiente e, enquanto elemento majoritário, a questão do universo evangélico. O evangelismo no Brasil e as religiões neopentecostais, que hoje já passam de 30% da população, indo para 40%, vamos ser honestos, representam a força política que, aí sim, abrangeram o bolsonarismo. Eu fui dar uma olhada nas pessoas que discursaram. Discursou o Nicolas, discursou o Silas Malafaia, discursou a Michele, discursou o Magno Malta, eu vou até me esquecer de outros aí. E o que tem em comum essas figuras é que elas são evangélicas. Haviam outros que não são evangélicos, mas as principais figuras lá, tirando o próprio Bolsonaro, foram justamente evangélicas. Há essa mistura desse elemento, há um discurso, há uma oratória evangélica, há uma retórica evangélica, há um estilo, há uma estética evangélica no bolsonarismo. E eles estão aqui passando por esse processo de mescla, de mistura do fenômeno Bolsonaro com o fenômeno dessas religiões. Tá? O bolsonarismo ganha cada vez mais essa cara. E é uma cara poderosa em termos eleitorais, é uma cara que tem máquina e mobilização natural, independente de partidos, e é uma cara, vamos colocar aqui, de Brasil. De um Brasil que a esquerda não gosta, que ela fica bastante incomodada, mas que ela não tem como ignorar, tá? Então, assim, esse tom que foi dado fica refletido, por exemplo, no principal discurso do dia, que foi o discurso do Silas Malafaia. Na verdade, o único discurso na prática foi do Silas Malafaia. Os demais estavam tolhidos, não tinham coragem de falar, até porque tinham medo de retaliação por parte do STF. O Silas, porém, por não ter mandato e por ser uma liderança religiosa, ele topou dar trombada com o Xandão. Ele chamou o Xandão pra sambar. Ele meteu o Xandão no meio, falou que ele tem sangue nas mãos, atacou o STF, e ele deixa o seguinte jogo pro Xandão, que é assim, ó: se você me prender por causa disso, você vai deixar claro que você é um ditador autoritário. E eu não acho que o Xandão vai fazer nada contra ele, só pra deixar claro. Se não fizer nada, eu me firmo aqui como a voz mais eloquente na defesa do Bolsonaro e inclusive na oposição, pelo menos por esses dias. O que é um lance esperto da parte do Silas. Lembrando que foi ele que pagou o caminhão de som, ele que tocou basicamente toda a infraestrutura, mobilizou muitos evangélicos, inclusive caravanas. Então, o Silas Malafaia, nesse papel do bolsonarismo como um fenômeno neopentecostal, ele vem ganhando muita força. Então, olho nisso. Isso aqui é engraçado, porque muitos bolsonaristas que vêm assistir nossos vídeos, eles não gostam que a gente trate nesses temas. Tá? Eles preferem que a gente fale, não, é o povo de Deus. Não, calma aí. O povo de Deus também. Você pode falar que os católicos estão inclusos, mas não é uma linguagem católica que tá aí. Tá? Mas eu vou continuar aqui, tá? Porque essa aqui é uma leitura ampla do jogo. Dá pra perceber também que, como não há uma renovação nos quadros bolsonaristas, ou seja, não houve ninguém novo no caminhão do som, assim como o público era mais ou menos o mesmo, o Bolsonaro está vivendo de um ativo político que ele já tem. Portanto, não há uma mobilização na sociedade, para além dos fãs do Bolsonaro, na defesa dele e da sua liberdade. Tanto que, vamos dizer, o que ele propôs, depois de um discurso insosso, foi uma anistia ao Congresso. Ó, o Congresso anistie todo mundo que foi preso no dia 8. Vamos fazer uma anistia ampla, geral e restrita, como houve ali no final do período da ditadura, tá? Vamos passar uma régua nisso, algo que obviamente não irá acontecer. Mas vira uma espécie de mote político para os seus deputados, para os seus senadores, para atuarem agora ao longo dos próximos meses. Como se fosse o seguinte, ó, o Bolsonaro foi preso, outras pessoas foram presas, todos eles estão lá na cadeia e nós estamos lutando pela soltura do Bolsonaro. Portanto, o que acontece aqui é uma espécie de missão que o Bolsonaro passa para a massa militante dele e para os seus parlamentares ali presentes. Eles terão uma missão, ó, eles têm que lutar pela anistia e pela soltura de todo mundo. E, dado o jogo político que tem aí, com o Arthur Lira um pouco mais bravo, com um Rodrigo Pacheco precisando, até para a eleição do Alcolumbre, construir diálogo com a oposição no Senado, pode ser que eles pintem com algum barulho sim. Ah, Renan, você acha que passa? Não, não acho que passa. Tem muito deputado encrencado com a Suprema Corte, com tribunais superiores, para querer arrumar a confusão dessa ordem com eles. Esse aqui é um tema muito caro para a Suprema Corte, mormente para o senhor Alexandre de Moraes. Então, não imagino, tá, que o legislativo que não tem coragem nem de se defender vai se queimar em defesa do Bolsonaro e da turma do dia 8, tá bom? Então, por mais que tenha sido dada uma missão e por mais que a manifestação tenha sido robusta, os resultados políticos dela aparentemente não serão grandes como muitos imaginavam. Até porque o Alexandre de Moraes já tinha reagido de forma muito dura
contra o Bolsonaro após uma manifestação ainda maior, que foi a do 7 de setembro de 2021. Portanto, o jogo para ele segue normalmente. E eles vão tentar minimizar a manifestação. No que eu repito, a manifestação foi grande e quem minimiza tá tratando em termos ilusórios por aqui, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Por fim, uma das previsões que eu havia feito num vídeo que eu soltei na semana passada se realizaram. Michele Bolsonaro, parte do discurso do Silas Malafaia e parte da retórica ali presente colocaram Bolsonaro, se não como um enviado de Deus, como alguém a ser protegido e como alguém que há um vínculo muito claro, muito distinto entre ele e as pessoas ali. Acho que eles não tiveram, vamos dizer, a qualidade, em termos de oratória mesmo, em fazer isso acontecer de maneira mais forte. Quem tentou mais ali foi a Michele, mas mesmo ela ainda não tem essa capacidade, porque a gente tá falando de uma coisa com um grau de sofisticação um pouco maior. Eu imaginei que quem faria isso o tempo todo seria o Silas Malafaia, mas isso ficou preso em parte do discurso dele. Na verdade, o Silas Malafaia surpreendeu justamente por comprar um discurso muito mais agressivo com relação ao STF, tá? E entrando naquela dividida que eu já expliquei no vídeo. Então, ficando o jogo como está e a manifestação marcada pelas imagens, vamos dizer, que impressionam, o que nós temos aí? Ora, nós temos um PL fortificado, um Valdemar da Costa Neto feliz, um Silas Malafaia energizado, com sua dividida agora com o Xandão, e o Bolsonaro, nesse sentido, meio que num 0 a 0. Então ele soltou a missão, meio que tentou criar o vínculo, mas ele não tá, vamos dizer, blindado contra algo que vem aí. Algo que a gente já tinha avisado anteriormente. Tá? Só que isso fica, vamos dizer, como um recado também para Alexandre de Moraes. Porque do outro lado, há um apoio etéreo, são os tais defensores da democracia. Se os defensores da democracia convocarem uma manifestação nas ruas, para criarem, vamos dizer, essa semiótica da força popular deles, isso não vai rolar. Dificilmente você vai ter público na rua. Na verdade, é mais fácil ter uma manifestação pelo Lula e aí eles pedirem a cadeia do Bolsonaro junto. Se depender dos democratas de ocasião, as ruas estarão vazias. Só que vão estar cheio mesmo serão as celas, porque os despachos deles vêm aí e eles não vão se basear nessa espécie de poder popular. Na verdade, abrindo um parênteses, eles se baseiam na derrota do Bolsonaro, dizendo que era um projeto menor que o do Lula e sem se vincular ao projeto do Lula, eles, enquanto negação do Bolsonaro, dizem que venceram. Eles vão fazer o que precisa ser feito de acordo com a cabeça deles, tá? Então, é isso. Vamos aguardar. Amanhã deve ter muitas novidades, mas fica as coisas da seguinte maneira. Bolsonaro encontrou o seu povo, houve muita gente na Paulista, mas nada de efetivo acontecerá após isso aí. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.